pequeno mundo? O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. E o ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. E a personalidade é a pessoa, esse conjunto de valores que se apresenta para o mundo, para a vida, para os seres. Hoje o nosso tema, caráter rejuvenescedor. Você sabe o que é? Fique conosco até o final, que teremos algumas dicas para melhor compreender, se já não compreende. Gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, assessorada por sua amada mãezinha Marília Aparecida Gonçalves. A nossa gratidão a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, ao Cristo cósmico, aos demais Cristos, a nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, aos seus emissários, aos elementos construtores ou constitutivos de nossa consciência, aos elementos e elementais, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, a tudo e todos, a nossa eterna gratidão. Caráter rejuvenescedor. Então, se o ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade, que é a pessoa que vai representar esse conjunto de valores, eu pergunto a você, você já imaginou rejuvenescendo a cada passo ao invés de envelhecer? Já que a totalidade do energismo do corpo se renova em alguns dias, que basta a mentalização para criar órgãos novos, tecidos novos, corpos novos. Porque se criamos átomos, com eles moléculas, com elas células, com essas células tecidos, com os tecidos órgãos, com os órgãos sistemas, com sistemas, corpos, e a sublimação do corpo físico vai dando origem a outros corpos sutis. Tudo que existe neste corpo, você já sabe disso, tudo que existe no corpo físico vai culminar-se em sentimentos. Então, nada se deve perder em nosso organismo, como nada se deve perder de tudo que reunimos para confeccioná-lo. Nenhuma das ovelhas que o Pai nos confiou deveria se perder. Então, quando falamos de evangelioterapia, é a troca desses elementos no sentido de transmutação, de promoção e sublimação. Nunca a palavra, o corpo nada vale, ou a matéria nada vale, o espírito é tudo. Lê do engano, porque tudo que existe é espírito. Tanto André Luiz, como o instrutor Aulus, na obra Nos Domínios da Mediunidade, quando narra que na natureza tudo é espírito, antes o seu instrutor Alexandre, na obra Missionários da Luz, já havia dito em relação à energia sexual. Esses seres só esqueceram que a energia sexual é espírito, porque ela advém da natureza da energia Kundalini, como você bem relembrou. E essa energia está vindo da origem no átomo primordial, que é o espírito, princípio inteligente do universo. Então não se engane. Quando falamos de evangelho, é o relacionamento com tudo que existe no cosmos. Quando falamos de oração,
é o mecanismo por intermédio do qual nós vamos mover o Evangelho para fazer acontecer. Quando falamos de bioenergia, é a resultante do energismo que eu tenho para gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. E tudo isso nós chamamos de amor, como a força mais potente do universo e, ao mesmo tempo, a mais sutil. Como a mais potente, a lei que tudo governa. E a mais sutil, a matéria-prima ou a vitalidade que tudo gesta. Então não é difícil ter um caráter rejuvenescedor. Qual é esse caráter? Eu preciso de um comportamento que, se alguém esteja me observando ou não esteja, ele é o mesmo. Muitas pessoas ficam intrigadas com o nosso comportamento no falar. Mas como você fala na palestra, quando você conversa conosco, quando você fala no programa, é o mesmo tom. É o mesmo tom. Eu não tenho um personagem para cada situação. O personagem é único. Então ele vai expressar-se no diálogo com alguém, aqui no programa, ou numa palestra, ou em qualquer lugar. Porque nós vamos moldando esse caráter para que o nosso pensar seja semelhante ao nosso sentir. Porque a sequência do pensar é transformar-se no sentir. E a sequência do sentir é transformar-se no falar. E a sequência do falar é transformar-se no agir. Então, pensar, sentir, falar e agir dentro da mesma frequência. Para que eu não fique olhando para os lados se alguém está me observando. Porque às escuras ou às claras, eu ajo da mesma forma. Muitas pessoas falam, Sebastião, apague esse negócio do seu WhatsApp. Apagar para quê? Eu tenho medo que alguém veja? Então alguém pode vasculhar o meu celular para tentar achar alguma coisa. Ou tudo que existe em meus computadores para achar alguma coisa. Até porque tudo que se apaga num celular não apaga. Ele fica gravado em algum lugar. Qualquer um com habilidade devida resgata todas as informações de anos, décadas. Então, o que mais importa é a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Eu ter a consciência que por agora eu fiz o melhor. E se você me conheceu agora e não sabe da sequência que eu vou melhorando a cada passo, e daqui a um mês encontra ou reencontra-me querendo acusar-me do que fizera há um mês atrás. Você já está descompensado, porque eu não sou o que era um mês atrás. A cada segundo eu vou modificando. Até tem pessoas que falam, você está entrando em contradição. Falei, você que não acompanhou o pensamento, o raciocínio. Eu fui acrescentando mais um ponto neste conto, a cada experiência, a cada renovação. Se assim não fosse, como seria a vida de Saulo, que transformou-se em Paulo, ou a vida deste Paulo, para ser mais exato, se ele lembrasse dos seus atos passados e ficasse aprisionado na consciência de culpa, por perseguir, prender e mandar executar quem acreditava em Jesus, que agora ele o defendia com seu corpo, com sua alma, com sua vida. Então, o que importa para Deus não é o que fomos, é o que somos e principalmente o que almejamos ser. O nosso esforço bem direcionado dentro daquilo que propomos, baseado na vivência anterior. Se o ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade, se o bem de todos é o eterno princípio, se alguma coisa em seu comportamento, em seu caráter, na sua pessoa, está destonando desta harmonia, ele vai ajustando a cada passo sem se culpar, sem se condenar, sem se dilacerar, sem se punir, mas sem conivência.
Eu só posso modificar aquilo que eu reconheço que existe. Se eu nego, eu não consigo modificar nem em mim e nem verei o meio fora daquele contexto que eu criei. Está entendendo? Então, quando alguma coisa fora parece fora do prumo, ficou até meio redundante, então, quando alguma coisa no entorno parece dissonante com a lei de harmonia, a cada passo eu vou me esforçando ao extremo para harmonizar-me com o todo. Porque eu preciso antes harmonizar-me com o entorno, e a partir da vivência das leis que regem o entorno, eu vou construindo o meu interno e caminhando para o eterno. Entendeu? Ninguém consegue transformar de dentro sem relacionar com o fora. Não há a menor possibilidade. Por isso que Kardec deixou a deixa. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, desde o átomo conceptual, o átomo primitivo. Com todos os seres dentro de um mundo, com tudo que existe no planeta Terra, e com todos os seres em todos os mundos, em toda a extensão do cosmos. Não tem como fazer. Então, se fora de mim existe Deus, a lei, não tem nada de errado em sua obra. Se eu me harmonizo com a obra que eu estou vendo, já que dentro, às vezes, eu não tenho luzes construídas para enxergar, então eu vou construindo no que eu observo fora. Eu é que vou edificando cada pensamento que vai nascendo desde a energia Kundalini até chegar, por exemplo, na energia emocional. A área emocional rumando para os desejos, até chegar ao mundo mental, já como pensamentos, como força de atração. Então não é tão difícil, porque a quem vou prestar conta se desencarnar agora? Somente a minha consciência. A consciência que está em conexão com tudo que existe fora e com tudo que existe dentro. O que faria Jesus se estivesse em meu lugar quando recomendou: tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E o mais pequenino que eu conheço é o átomo primitivo, que se transforma na sua união e expertise em amor, como vitalidade, como substância que vai gerar e nutrir a vida. E depois, na lei que vai organizar e manter, que vai combinar como virtudes. Então, não se esqueça e não se engane. Então, o nosso caráter é muito mais importante do que os valores monetários. O caráter ou esses valores morais e espirituais, ninguém nos tira. É o tesouro que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Os valores monetários, necessitamos deles para o nosso conforto e segurança. Mas tudo que alguém pode nos tirar, não se apegue. Use-os, mas não sejam usados por eles. Use sem se aprisionar. Se assim não fosse, por que nos diria Jesus? Eu venci o mundo, e muitos desejam vencer no mundo. Constrói os seus valores, os teus tesouros aqui. E quando partirmos, o que levaremos? Somente a consciência torturada ou a consciência em paz? Então, os nossos valores, ou tudo aquilo que define o nosso caráter rejuvenescedor, é um pensamento que vise o aproveitamento total, o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo, o bem de todos, o amai-vos uns aos outros, o fazer a outro o que gostaria que ele fizesse. Nunca se esqueça, não tem nada de errado com a obra de Deus, nem com a lei e tampouco com as leis que dela derivam. Tudo está perfeito como perfeito é o Criador, a suprema sabedoria,
a onipresença inegável, a onipotência insuperável. Agora sou eu que preciso ajustar as minhas lentes para agir em harmonia com o que está fora, construindo realidades mais nobres a cada passo no que está dentro. Para quando eu for orar, entrar para dentro do meu aposento, eu não ter a consciência torturada com acusações desnecessárias. Então eu reconheço na ação em aparente desequilíbrio uma lição. E na sequência eu começo a reparação. Respire e defina o seu caráter rejuvenescedor que te deixará com a consciência em paz à luz do dever fielmente cumprido. Respire, se autoexamina e vai ajustando passo a passo, sem culpa nem culpados, aquilo que te felicita e onde quer que se encontre você possa dizer: eu sou feliz na felicidade que a minha consciência tranquila construiu. Gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. No nosso próximo encontro, Educação e Disciplina da Vontade. Poderíamos ter começado o programa do 5º em diante, ter deixado os primeiros para o final, mas não é assim que funciona. A gente atende o que a gente toca primeiro. Primeiro cuida do corpo, assim que ele se acalma, aí nós vamos cuidar do espírito. Então, educação e disciplina da vontade, no próximo bloco, depois reprogramação mental, na sequência edificação dos pensamentos e culminando gestação das ideias no próximo módulo. Espectadores, Aline e Marília Gonçalves, Corações Solidários e Fraternos, empresas e emissoras parceiras, Deus nos abençoe imensamente. Muita paz e até já. Namastê.